A respeito de sua disposição ecumênica e conciliadora, assim expressou-se Paiva Neto. Religião de Deus. Não é para ficar brigando com outras religiões. Isso acontece no mundo há milênios. Chega. Eu já escrevi artigos. Religião não rima com intolerância, porque tudo nasce da religião, porque ela tem por obrigação cuidar do nosso interior, para que os nossos atos exteriores sejam dignos da sobrevivência do planeta. Quando eu disse religião na vanguarda, alguns não entenderam. Não, porque ela tem por obrigação nos tornar melhores. Assim, sob o sinete do ecumenismo sem qualquer tipo de restrição, a religião do amor universal veio ao mundo, cumprindo seu roteiro antes traçado no céu, em 7 de outubro de 1973, na cidade Canção, Maringá, Paraná, foi proclamada a religião do terceiro milênio. Eu me lembro desse dia, ainda vou contar essa história para vocês. Já contei uma vez, mas muita gente não ouviu. O irmão Zarur, eu secretariando ele, nós andando por Maringá, porque ele estava tenso, querendo que chegasse a hora de fazer essa proclamação. Chovia a beça, ele telefonou. No quarto onde eu estava, dizia: Paiva, vamos sair, vamos esperar, vamos andar pela cidade. Aí me revelou uma opção de coisas, porque estava sendo revelada em Maringá, proclamada a religião de Deus. Ela é assim, religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. O irmão Zarur disse que lá estão reencarnados. Estavam, hoje estão se espalhando por aí, mas há outras gerações. Muitos daqueles espíritos da época de Moisés. Eu acompanhei assim os passos principais desse mestre, como o surgimento do seu sucessor, que levou a Legião da Boa Vontade para caminhos mais consolidados. Eu creio que o Zarur podia dizer: eu plantei, o Paiva regou e o trabalho cresceu. E a mesma história que houve entre Moisés, Josué e o povo hebreu, de certa forma aconteceu na experiência desta instituição na qual vocês trabalham com tanto empenho, com tanto senso missionário. O irmão Paiva, grande guardião dos escritos do irmão Zarur, e eu até o proclamo como o Josué dos tempos modernos, porque o Josué foi o que comandou o povo de Moisés. E o irmão Paiva está comandando o povo da religião de Deus, proclamada pelo nosso irmão Alzir Zarur. Nós fomos todos ao aeroporto para receber o irmão Zarur. Depois à noite, no dia 6 mesmo, aconteceu no ginásio de esportes de um clube aqui de Maringá, o Maringá Clube, quando o irmão Zarur foi receber o título de cidadão honorário da cidade de Maringá. No dia da proclamação da religião de Deus, foi marcada pelo plano espiritual, porque foi um dia de tanta chuvarada que alagou todo o espaço aonde estava sendo realizado esse congresso. E com a chuvarada que caiu, nós trabalhamos a noite inteira com a água pelo joelho,
e a chuva caindo. Foi a marca mais linda, porque o povo não redou o pé e foi aquela maravilha. E no dia seguinte foi um espetáculo, amanhecia um sol bonito, tudo. E foi um congresso maravilhoso. Até hoje, não esqueci daquela maravilha que nós vivemos lá. Nós, maringaenses, ficamos assim orgulhosos, honrados, felizes, porque ele escolheu a nossa cidade para isto. E, primeiro, o plano espiritual lavou a nossa cidade, lavou o ambiente, e depois o irmão Zarur veio com aquela luz da religião de Deus, veio com aquela força que nos transmitiu, que nos elevou e nos eleva até hoje, né? Que estamos aqui ainda assim, praticamente vendo todas as cenas daquele dia. Todos os grandes acontecimentos da religião de Deus sempre foram chuvosos. Quem estava em Maringá com o irmão Zarur em 1973 enfrentou um temporal tremendo. Depois a coisa amainou, na hora que ele fez a proclamação da religião de Deus. Os grandes acontecimentos de natureza intrinsecamente espiritual, chove, depois melhora, agora está melhorando aí. Isso é um sinal de que essa chuva está ajudando a fecundação da terra, porque no estio nada se pode plantar. Irmão Zarur nunca se proclamou dono do que quer que seja. Apenas é dono da verdade aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Mestre, aquele que deu a vida por nós, Jesus. Esse é o nosso Cristo amado. Esse é o ungido de Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Dele é a LBV, a doutrina do céu, a religião de Deus. Nosso não é nada, absolutamente nada. Somos meros estafetas, meros pregadores, meros mensageiros e nada mais. Estamos colocando nossas almas em Deus, nossos sentimentos em Cristo Jesus. Chega de ódios, porque realmente somos todos iguais perante Deus. Cada um recebe de acordo com as suas obras. Por isso, eu me alegrei com aquela chuva de ontem. Eu me alegrei muito, realmente. Aquilo foi um batismo. Foi um grande batismo. Foi o divisor de águas. Aquela água encerrou todo o primeiro período da LBV. E abriu este dia 7 de outubro para a proclamação da religião de Deus. Bendita água, bendita chuva. Porque os nossos observadores diziam, mas olha aí, nenhum legionário arreda a pé debaixo de temporal. São moças, são jovens,
são mulheres. Olha lá, como aguentam a chuva por louvor a Jesus, testemunhando a sua fé em Deus. Bem, neste momento, de que mais precisa a humanidade, senão de amor? Tinha que vir a religião de Deus. E eu me recordo bem que 6 e 7 de outubro de 1973, em Maringá, estado do Paraná, eu me lembro bem que havia ocorrido temporais e a aparelhagem de som, que naquele tempo era iniciante, estava iniciando, parece que eram 2 máquinas, uma mesa que nós tínhamos. Tinha ocorrido um perigo por causa de temporal. Muita gente não estava conseguindo chegar porque as estradas estavam atolando tudo, cheia de carro. E o irmão Zarur estava assim, atrás do palco. Tinha uma escada, né? Embaixo. Dizendo, bom, pai, já está tudo arrumado. Aí disse, nós estamos correndo ali. Então, um momento, ainda faltavam uns 15 minutos, ou talvez até mais, para começar o congresso. Ele disse, não vou esperar mais nada, não. Eu vou subir agora. Aí subimos a escada e disse, quero logo tirar dos meus ombros essa responsabilidade. E subiu ao palco e leu a proclamação da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E assim se expressou. Está, portanto, lançada aos céus de Maringá, aos céus do Paraná, aos céus do Brasil, aos céus de toda a humanidade, a religião de Deus. É com a alma de joelhos que aqui, neste instante, recordo que a Legião da Boa Vontade surgiu no Brasil para confirmar aquela previsão que está no hino nacional brasileiro. E o sol da liberdade brilhou no céu da pátria nesse instante. E justiça seja feita, porque também no hino pátrio está previsto o surgimento da Legião da Boa Vontade, quando há aquela estrofe que diz: Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce, e desceu com a LBB. Porque, vejam bem, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce, ao planeta Terra, toda a humanidade, não é ao norte, nordeste, centro e sul do território brasileiro. Logo, diante desta apoteose que nós estamos assistindo, vendo neste colorido dos vestiários dos que aqui se encontram, vendo também os legionários que não puderam comparecer aqui, mas que aqui estão em espírito, dobrando a assistência desse anfiteatro. E além do mais, vendo esta multidão da milícia celestial,
esses milhões e milhões e milhões de seres espirituais na manifestação deste amor de Deus, deste amor luz, deste amor salvação, deste amor irmão, deste amor fraterno, deste amor essência do novo mandamento de Jesus. Porque nós sentimos no colorido de um azul, mas de um azul celeste, a túnica do Divino Mestre Jesus sobre nós. Em espírito, Ele aqui está, na sua dimensão universal. E este fato histórico é muito importante, porque demonstra que este congresso dos homens e mulheres da boa vontade de Deus em Maringá foi uma forma do irmão Alziro Zarur falar a todo o povo brasileiro para demonstrar que o ideal que ele traz personificado em sua própria existência, em sua própria vida, é transformar os ensinamentos do Mestre Senhor Jesus num determinismo histórico para o povo do Brasil, mostrando ao mundo inteiro que aqui no Brasil nós institucionalizamos o novo mandamento do Mestre Senhor Jesus. Nessa trajetória heróica, ao consolidar e expandir no mundo a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, seu presidente pregador, José de Paiva Neto, deu testemunho incansável de sua fiel amizade a Alziro Zarur, precursor dessa missão grandiosa na Terra. 19 de dezembro de 1983. Eu tive a honra de fazer o registro oficial da religião de Deus, religião do amor universal, religião do terceiro milênio, nesta data. Com a ajuda do Valdir Gomes Tristão, que já está na parte espiritual. Onde estiveres, Valdir, as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e a gratidão da família legionária, que me ajudou junto ao cartório, e eu não me esqueço. Isso. Nosso trabalho depende da dedicação de vocês. Mas vem o complemento do Dr. Osmar Carvalho e Silva. Mas o seu sucesso depende do nosso apoio. Quem foi que disse: o segredo do governo dos povos é unir a humanidade de baixo à humanidade de cima? Então está aí o segredo da nossa vitória. Não se esqueçam da humanidade de cima. Religião de Deus, quer dizer, religião do Deus que é amor, amor universal, religião do terceiro milênio que já vivemos, religião que faz as pessoas entenderem que o ecumenismo vai acima de todas as diferenças que existam, que é a compreensão entre as criaturas, para que elas se unam e façam bem, ao invés de estarem se digladiando a todo instante. A religião é a base de tudo, porque cuida do sentimento.
expressa este ambiente sagrado, religiosidade não é um atributo exclusivo de algumas almas. Aqui temos a convicção de que todas as criaturas carregam dentro de si a capacidade inata de integração em Deus. O Pai Celestial, por ser justo, por ser perfeito, depositou em todos os seus filhos as condições de se reconectarem a Ele. O ser humano, finalmente, entenderá que o Pai Celestial, em sua infinita sabedoria, deve ser buscado, vivido em todos os lugares, durante todos os segundos da nossa existência. Os sacerdotes, os verdadeiros sacerdotes, sempre serão sacerdotes. Isto lhes nasce da alma, em seus templos e em qualquer parte do mundo. Sentem-se assim os homens de fé em todos os pontos do planeta. O homem pode tentar, ainda que em vão, destruir as religiões na Terra. Contudo, jamais conseguirá extinguir a religiosidade que nasce com ele, mesmo quando ateu. A religiosidade é esse princípio vivo em todos nós, aquilo que nos reconduz ao seio de Deus. Mas como alcançar tamanha elevação? Na simplicidade de um copo d'água, por exemplo. Na água fluidificada, recebemos do Criador as energias de cura e de fortalecimento espiritual. Ensinava o irmão Alziro Zarur, desde o fim da década de 1940. Nesse gesto pioneiro, convidava o povo, abre aspas, e vamos falar com Deus, fecha aspas. A respeito disso, escreveu Paiva Neto. Quando Zarur começou o Vamos Falar com Deus, alguns diziam que era pretensioso ou estava louco, porque afirmava que a criatura podia falar com o Criador. Então Jesus estaria doido primeiro, porque quando lhe pediram, Mestre, ensina-nos a orar, ele ensinou o Pai Nosso. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 1º a 4º, que é a oração ecumênica por excelência. Todos podem entoá-la, sem ferir os postulados da sua crença, porque se trata de um filho, um suplicante, dirigindo-se a seu pai. Até mesmo os irmãos ateus, como expliquei também em Reflexões da Alma, da editora Elevação, podem fazê-lo, pois, se não acreditam num poder celeste, certamente louvam a ética, a fraternidade, a solidariedade, a compaixão, a que devem elevar sua consciência. Por isso, é conhecida como Pai Nosso, de religiosos e ateus, a prece milenar de Jesus. Na fonte sagrada do TBV, os peregrinos espontaneamente beijam e tocam os pés da bela escultura de Jesus. Pode-se observar no pé esquerdo um polimento mais acentuado em virtude desse comovente gesto de devoção, de fé realizante e de respeito ao Cristo de Deus.